Sabe aquela história que começa pequena, num canto do país, e de repente vira uma bola de neve que para o Brasil inteiro? A gente vai falar de uma delas hoje. Começou com um ato de crueldade contra um cachorro em Florianópolis, mas explodiu num debate nacional sobre lei, justiça e até sobre os nossos valores. Esse é o caso Orelha, uma história que chocou e mobilizou o país. Essa frase, dita por uma manifestante na época, é forte, né? E ela resume perfeitamente o sentimento que tomou conta do país. O lance não era só tristeza pela perda de um animal, era o medo. O medo do que acontece quando um ato tão brutal assim parece que vai ficar por isso mesmo. E tudo aconteceu muito rápido. É impressionante. Dia 4 de janeiro, a violência. No dia seguinte, a notícia da morte do Orelha. 10 dias depois, quando os detalhes mais cruéis começaram a aparecer, a indignação já era gigante. No final do mês, o Brasil inteiro já estava na rua pedindo por justiça. Tá, mas pra gente entender de verdade porque esse caso gerou essa comoção toda, a gente precisa voltar pro começo. Afinal, quem era a vítima? E qual foi o tamanho da brutalidade do que aconteceu? E aqui tem um ponto-chave, viu? O Orelha não era um cachorro de rua qualquer abandonado. Pelo contrário, ele era tipo o mascote da Praia Brava. Todo mundo conhecia, cuidava, dava comida, ele era parte da comunidade. Isso, claro, torna tudo o que aconteceu ainda mais revoltante. Olha, o que a investigação e os laudos veterinários mostraram depois é de revirar o estômago. A violência foi absurda, extrema. E não foi um ato isolado. Um segundo cachorro, Caramelo, quase foi afogado pelo mesmo grupo. Ou seja, não foi um acidente, né? Fica claro que a crueldade foi totalmente planejada. E essa cartinha, ela diz muito sobre o sentimento das pessoas. A casinha dele virou uma espécie de memorial, sabe? Cheia de flores, de bilhetes, mostrando que a perda foi sentida de um jeito muito pessoal por muita gente. Bom, e a partir daí, a reação a essa brutalidade virou uma verdadeira avalanche que se espalhou pelo país inteiro. A resposta veio de tudo quanto é lado. Tinha gente protestando na rua, as redes sociais, claro, explodindo com a história, a mídia em cima do caso e até o sistema judiciário, que agiu rápido, mas de um jeito que acabou, olha, botando ainda mais lenha na fogueira da polêmica. E não foi pouca coisa, não. Os protestos não ficaram só lá em Florianópolis. A gente está falando de manifestações nas maiores capitais do país. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, ou seja, o caso Orelha mexeu com o Brasil. Tocou numa ferida nacional que já estava ali. Pois é, e é exatamente aqui que a história começa a ficar bem mais complexa, porque a idade dos suspeitos jogou todos os holofotes em cima da nossa legislação. E o ponto central de toda a polêmica é este aqui. Pela nossa lei, adolescentes não cometem crimes, eles cometem atos infracionais. Parece só uma questão técnica, um nome diferente, né? Mas para muita gente isso soou como impunidade. E isso criou uma situação que muita gente achou um paradoxo. Pensa só, os adolescentes que cometeram o ato de violência enfrentam medidas socioeducativas. Já os pais e o tio, que tentaram coagir uma testemunha, foram indiciados por um crime de verdade, com pena de prisão. Essa diferença de tratamento, claro, alimentou ainda mais o debate. E já que a gente está falando dos adultos, a atitude das famílias dos adolescentes, então, nem se fala. Foi o que faltava para incendiar a discussão de vez. A sequência dos fatos é impressionante. Primeiro, a acusação de que a família tentou calar uma testemunha. Logo depois, a viagem dos adolescentes para a Disney, que para todo mundo pareceu uma fuga. E para fechar, a volta escondida, de carro, por outra cidade, para fugir dos protestos. Para a opinião pública, era prova de que estavam tentando abafar o caso. Essa análise de um comentarista da época pegou em cheio o sentimento geral. A ação dos pais não foi vista como uma falha de uma família só, mas como um sintoma de algo bem maior, uma crise de valores, de responsabilidade. E foi a partir daqui que o caso Orelha deixou de ser sobre um cachorro para se tornar o estopim de um dos debates mais delicados e recorrentes do Brasil. Essa foi a pergunta que dominou tudo. A brutalidade do ato cometido por menores de idade fez todo mundo se questionar. A nossa lei, do jeito que tá, é suficiente para lidar com crimes tão graves cometidos por adolescentes? E essa é uma discussão complicada, sem resposta fácil. De um lado, muita gente defendendo que a gravidade de certos atos exige uma resposta penal de verdade, e não só socioeducativa. Do outro, especialistas argumentando que o problema não está na lei, mas na estrutura da família e da sociedade, e que o foco deveria ser recuperar, e não só punir. Mas aí,
Uma perspectiva de uma especialista no assunto, a juíza Vanessa Cavalieri, trouxe uma camada ainda mais profunda e, para ser sincero, bem mais assustadora para essa discussão. Ela conectou esse ato a um fenômeno muito maior e que está, em grande parte, invisível. Para a juíza, o que aconteceu com o Orelha não foi um caso isolado, um ponto fora da curva. É, na verdade, um reflexo do que acontece direto em comunidades online, como no Discord, onde esse tipo de violência é transmitido, compartilhado e incentivado. O nome disso é dessensibilização. De tanto ver a brutalidade na tela, a crueldade começa a parecer normal no mundo real. E, no fim, essa é a questão que ficou no ar. O caso Orelha nos forçou a olhar para um espelho bem desconfortável. A brutalidade que a gente viu foi uma exceção chocante ou foi só um sintoma de algo que está se tornando assustadoramente comum, escondido atrás das telas? A resposta para isso vai definir não só o futuro da nossa legislação, mas o futuro da nossa própria sociedade.